Olha, nós aqui de novo. Como é que vocês estão? Eu tô ótima, graças a Deus. Quero começar esse vídeo de hoje pedindo para vocês me responder a seguinte pergunta: quanto tempo por dia você considera ideal que uma criança de 4 anos de idade use a tecnologia? Pode ser um celular, um tablet, um iPad, mas comenta aqui pra mim, vai, comenta aqui. Vamos interagir, eu quero saber sua opinião, quero saber o que você acha. Principalmente se você tem filho, ou principalmente se você é criança, adolescente, que já tem muito acesso, né, ao YouTube. Então, comenta aqui que eu quero saber, tá bom? Eu fiz uma pesquisa e no final desse vídeo eu vou é, dizer aqui o resultado da minha pesquisa. Mas antes de começar de verdade esse vídeo, quero ler um versículo, porque eu estava conversando hoje com uma pessoa e eu estava falando sobre o primeiro ministério que devemos honrar, que devemos cuidar, que é a família. Então, pensando nisso, pensando nas crianças, né? Porque quando a gente pensa em família, a gente pensa em criança. Então, eu vou ler aqui 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 4, que diz o seguinte: que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. É palavra do Senhor. E aí você pode me perguntar assim, mas por que ela quer falar sobre esse tema? Por que ela quer falar sobre isso? Eu sempre fui uma criança que guardava tudo o que acontecia comigo. E hoje eu me recordo de cada detalhe. Então eu fico pensando como é que as crianças de hoje estão, quem é que se preocupa com elas, que nem toda família tem uma base bem estruturada, mas até aquela que tem hoje em dia está muito difícil. As mães sofrem muito, os pais, alguns também, porque a vida não está fácil para ninguém. Então eu fico pensando muito nisso. Se no meu tempo, né, as crianças já passavam por todos os estresses, que a gente nem sabia que existia estresse, né? Mas a gente já passava por tantas coisas. E hoje? Então vamos falar mais sobre isso. Vamos procurar formas de proteger nossas crianças. Porque se a gente não falar, o mundo está aí, ensinando tudo, tudo. Tudo que a gente talvez não concorde, mas a gente aceita. Porque nem sempre a gente pode fazer nada. Mas se a gente pode falar, se a gente pode trocar experiências, né? Se a gente pode interagir, se a gente pode dizer, né, dar uma ideia, vamos fazer isso. Porque eu acho que vai fazer muito bem para cada criança que tiver acesso, para cada criança que puder ter um pouco de conhecer um pouco, né, do que a gente pensa, do que a gente acha. E vamos olhar nos olhos das crianças, né? Porque muitas vezes as crianças estão, por causa do dia a dia, correria, as crianças elas estão muito carentes. Por isso hoje em dia o índice de problemas emocionais está tão grande. E eu descobri também que problemas cardíacos, problemas de diabetes, pressão alta, que antigamente não existia. Criança não tinha esse tipo de problema. E hoje está cada vez mais comum. Agora, antes, né, de passar para falar sobre isso, eu quero falar sobre um pouco, né, sobre um problema que aconteceu há uma semana atrás e eu vi com a atriz Luana Piovani. E eu estava querendo muito comentar sobre isso, porque ela foi nas redes sociais comentar sobre o ex-marido, que ela divide a guarda dos filhos, dos 3 filhos que ela tem, ela divide com o ex-marido dela. E a educação que ela dá para os filhos é uma, a educação que o pai dá é outra. E eu estava pensando muito nisso, porque eu acho que a minha infância teve muito essa coisa de não ter um equilíbrio, de não ter um pai e uma mãe ali controlando a educação, a minha educação, a educação das minhas irmãs, né? Eu vou falar de mim.
Eu acho que não teve ali um equilíbrio e a maioria das famílias também tem isso. Então eu vendo a atriz falar, começou a passar um filme, né? Poxa, cada família tem uma cultura, cada família teve uma infância também diferente, teve uma educação diferente. E acaba que isso vai refletir também nos filhos. E ela falando, e agora tá maior polêmica, tá maior briga na internet dela com o ex-marido. E eu sei que muitas mulheres passam pela mesma situação. Agora, quem sofre com tudo isso? As crianças, né? Quem perde? As crianças. Agora, uma coisa que ela falou que eu achei muito importante, que é bom falar aqui. Ela estava falando sobre ele deixa o filho mais velho, que parece que tem 9 anos, se eu não me recordo, não tenho certeza, mas eu acredito que é essa idade. 9 anos, e ele deixa a criança ficar no celular o dia inteiro, fazendo o que quiser, assistindo o que quiser na internet. Ele não dá esse controle, ele não coloca um controle. E ele não tem essa preocupação. Já a mãe tem uma preocupação muito grande com isso. Ela quer saber o que o filho está vendo na internet. Ela quer controlar o tempo que ele está na internet, porque ela considera isso importante para que essa criança possa crescer, né? De uma forma mais, para que isso não venha interferir na saúde dessa criança e na educação, principalmente, né? Dessa criança. Ela se preocupa. Já o pai, ela mesmo relata num vídeo que ele não tem essa preocupação. Ele já quis até tirar o filho da escola e educar os filhos dele com aquela, que tem um tipo de educação que você pode educar seus filhos em casa, né? Ou contratar um professor para dar aula em casa e tal. Mas ela não concordou. E ele achava que seria mais interessante se ele educasse seus filhos da forma dele sem precisar ir para a escola. O que ela não concordou, e aí as crianças estão indo para a escola. Mas, então, vamos lá, né? E aí, vocês já comentaram, né? Vocês já comentaram lá em cima. Agora, eu quero falar, antes de falar para vocês o resultado da minha pesquisa. Eu quero falar o seguinte, que o excesso de uso de tecnologia pode causar insônia, ansiedade, pode interferir no rendimento escolar e pode causar um estresse muito grande nas crianças. Então, a gente já vê que tem que manter um controle, né? Então, eu vou revelar para vocês agora o resultado da minha pesquisa. É o seguinte, segundo a pesquisa que eu fiz, criança de até 2 anos, olha lá, hein? Você que está curioso, querendo ver esse resultado até agora. Criança de até 2 anos não deve jamais ter acesso a qualquer tipo de tecnologia, ou seja, o celular não pode ir para a mão da criança. Certo? E aí, será que vocês acertaram? Agora, de 2 a 5 anos, que tá ali, né? O 4 anos que perguntei no início desse vídeo. De 2 a 5 anos, pode ser usado e não ter nenhum prejuízo para essa criança. Quando eu falo prejuízo, é prejuízo emocional, prejuízo intelectual, prejuízo no desenvolvimento e na saúde dessa criança, tá? Então, de 2 a 5 anos, 1 hora é suficiente, tá? Mais do que isso já vai interferir e pode causar o que eu acabei de falar para vocês, né? Pode causar insônia ou então uma noite assim mal dormida, né? Daquela a criança dormir meio inquieto e acordar mal no dia seguinte. Pode causar insônia, ansiedade, estresse. E então é isso aí. O final da minha pesquisa foi isso aí, tá? De 2 a 5 anos, 1 hora é suficiente. Então, assim, o que isso diz para mim? Que a gente tem que buscar um equilíbrio
para que essas crianças possam sim ter acesso, porque o mundo inteiro está, né, com a modernidade, com a tecnologia aí para todos nós usarmos, aprendermos e termos acesso, né? E tem muita coisa boa que a gente pode aprender através de um celular, mas a gente tem que estar atento porque as crianças precisam ter um controle, que a criança ela não sabe o tempo que ela pode usar, então é o pai e a mãe que deve fazer esse controle, que deve ficar atentos. Então, é isso. No vídeo de hoje eu vou terminar aqui, mas eu quero dizer que foi um prazer falar aqui um pouco da minha pesquisa. Estou estudando muito mais para que a gente possa ter mais conversas sobre esse tema, sobre isso, e que a gente possa trocar experiências. Muito obrigada e até o próximo vídeo.